Eu tenho certeza que a maioria das pessoas já sofreu ou sofre de procrastinação. E eu também sou uma pessoa assim. Eu tenho episódios de procrastinação que eu deixo tudo para depois e depois eu me sinto extremamente mal. E no meio do desenvolvimento pessoal, a gente vê diversos vídeos, e eu também já fiz vídeos assim, e eu também já concordei com essa resolução de problema, que é, não, tu precisa ter disciplina, tu precisa ter uma rotina rígida, tu precisa superar a procrastinação, ter uma rotina, não sei o que, disciplina, e se cobrando, mas isso não funcionou pra mim. Esse método não funcionou pra mim, e eu acho que não funciona pra maioria das pessoas, porque cada vez mais e mais as pessoas estão pesquisando como superar a procrastinação e não estão achando a solução. Então eu fui em busca, através de palestras, de estudos, de documentários, de psicólogos mesmo, de neurocientistas falando e explicando como que é o processo da procrastinação no nosso cérebro e como a gente pode resolver isso. Então eu anotei diversos tópicos aqui que eu quero conversar com vocês. Primeiramente, a gente precisa entender que adiar algo nem sempre é procrastinar. Administrar o tempo com responsabilidade é uma habilidade e requer que a gente tenha que a gente saiba, né, distinguir quais tarefas são importantes e quais são que podem ficar para depois, quais são menos importantes. E isso não é procrastinar. Procrastinação é quando a gente evita fazer uma tarefa que a gente disse que ia fazer, sem ter um motivo válido para isso, e sabendo que essa escolha terá consequências negativas pra gente. E, obviamente, isso é um comportamento irracional. Eu não preciso nem dizer. Fazer algo que você sabe que vai prejudicar é algo irracional, não faz sentido. Mas, ironicamente, no cérebro, a procrastinação ela tem a função de proteger. O nosso corpo está tentando nos proteger. E a forma dele fazer isso é evitar as tarefas que a gente vê como ameaçadoras. Quando tu precisa fazer um trabalho para a escola, por exemplo, ou tu vai ter que estudar e tu sabe que aquele assunto é difícil, tu sabe que vai demorar horas para te aprender, o teu cérebro responde do mesmo modo que ele responderia a qualquer outro tipo de ameaça. De um bicho, de um inseto, ele responde da mesma maneira. As amígdalas, que são grupos de neurônios ligados ao processamento emocional e também identificação de ameaças, elas liberam diversos hormônios quando isso acontece. Quando tá de frente para uma tarefa ali que tu sabe que vai ser difícil, ou que tu sabe que é desafiador para ti, elas liberam hormônios, inclusive adrenalina, que iniciam uma resposta de medo. E esse estresse causado nas amígdalas pode dominar impulsos do córtex pré-frontal, que muitos de vocês devem saber que é o que normalmente te ajuda a pensar a longo prazo, controlar as emoções e tomar decisões racionais. Então, o córtex pré-frontal, tu sabe que é algo que te ajuda a tomar decisões lógicas, decisões racionais. E no meio dessa reação, ele tá tentando decidir lutar, fugir, ou ele tá decidindo não fazer nada, ele decide como que ele vai lidar com essa situação. Esses hormônios têm a função de decidir, o que eu vou fazer agora, diante de uma adversidade. E ele decide evitar, em favor de outra tarefa que seja menos estressante. Essa resposta do nosso organismo ela pode parecer um pouco extrema, mas a gente é muito mais propenso a procrastinar tarefas que nos causem sentimentos negativos, como a incompetência, a insegurança, o medo, né, em si. E isso é baseado em diversos estudos, né, e também é só a gente pensar um pouco e cair no senso comum, que mostra que é muito mais fácil, tu é muito mais propenso a adiar tarefas difíceis, né, estressantes. E a percepção de o quão difícil, quão estressante é a tarefa, aumenta conforme ela é adiada. Quanto mais tu adia, mais difícil, mais cansativo, mais entediante, mais chato é tu começar. Se simplesmente tu começa na hora que tem que começar, esse processo já vai ser ultrapassado. Mas se tu fica adiando, tu vai começar a encher o saco, tu vai ter que fazer aquela tarefa. Vai começar a ficar ainda pior. A gente tem que entender, pra gente conseguir solucionar esse problema, é que a procrastinação ela é motivada pelos sentimentos negativos que a gente tem em relação a alguma coisa. Por isso, alguns indivíduos, algumas pessoas são mais suscetíveis a procrastinar do que outras, porque tem pessoas com maior dificuldade de controlar suas emoções. E tem aquelas pessoas que sofrem com baixa autoestima e etc. são muito mais propensas a procrastinar. Independente de quão boas elas sejam em administrar o tempo, em deixar as coisas para depois porque as coisas são menos importantes. Elas são mais propensas a procrastinar por causa que a fonte, a motivação da procrastinação é os sentimentos negativos, é os nossos sentimentos negativos. Porém, a gente sempre costuma associar a preguiça e a procrastinação. É um equívoco a gente pensar nisso, pensar que todo procrastinador é preguiçoso. No corpo, né, e no nosso cérebro, a preguiça é marcada pela falta de energia, pela falta de importância que a gente dá para as coisas, pela apatia em relação às coisas. Quando a gente tá com preguiça, é bem mais provável que a gente vá sentar sem fazer nada.
E a gente, quando tá procrastinando, a probabilidade da gente simplesmente se distrair com coisa sem importante é muito maior, entendeu? Tem essa ligação. Quando a gente tá com preguiça, a gente não faz nada. Quando a gente tá procrastinando, a gente quer se distrair com alguma coisa que não seja aquilo, a gente quer fugir daquela tarefa. Em essência, muitas pessoas, elas procrastinam porque elas se preocupam demais. Geralmente, quem é procrastinador sabe que a gente tem um grande medo de fracassar. A gente adia as tarefas porque a gente acha que a gente não vai cumprir as expectativas em realizar aquilo. E na pesquisa tá dizendo também que, independente do motivo da procrastinação, se tu mantém esse hábito a longo prazo, os resultados eles são basicamente os mesmos. As pessoas que são procrastinadoras, elas têm maior probabilidade de sofrer de ansiedade e depressão, mais probabilidade de sentir muita vergonha, timidez, altos níveis de estresse e até doenças físicas, que são relacionadas a todos esses problemas que eu citei. E o pior de tudo é que a procrastinação, ela é causada, na verdade, ela causa efeitos negativos a longo prazo, mas temporariamente ela reduz o nível de estresse, ou seja, ela reforça a si mesma. Então, quando a gente procrastina uma tarefa, é satisfatório, porque a gente vai fazer outra coisa que a gente gosta, a gente vai ver um vídeo que a gente gosta, a gente vai deitar, não sei o que, a gente vai descansar, mas a longo prazo aquilo vai fazer um efeito negativo pra gente. Mas entendendo que a procrastinação, a motivação da procrastinação são sentimentos negativos, entendendo tudo isso, como que a gente pode quebrar esse ciclo da procrastinação? Cultivar a disciplina, colocar uma prática rígida de rotina e tudo isso, pode sim ajudar. Mas hoje em dia, muitos pesquisadores pensam o oposto, que ser muito duro consigo mesmo pode sobrepor mais emoções ruins à tarefa, ou seja, pode tornar a tarefa mais difícil, mais chata de se fazer, tornando a ameaça mais intensa ainda para o teu cérebro. Para cortar isso, seria melhor a gente reduzir as emoções negativas associadas àquelas tarefas. E algumas estratégias simples incluem a gente dividir uma tarefa em tarefas menores e mais rápidas de serem concluídas, ou a gente escrever sobre qual é a parte ameaçadora de concluir aquela tarefa e a gente lidar com os problemas que saírem dessa reflexão que a gente fez. E também tirar de perto as distrações, né, que facilitam a gente procrastinar, o celular e tudo mais. E isso é o que diz a pesquisa que eu mencionei. Mas em relação a mim, eu tenho alguns métodos que funcionam mais. Então eu tenho 3 métodos que para mim funcionam mais para me ajudar a não procrastinar, que é usar a visualização negativa, um método que se chama visualização negativa. É uma técnica que envolve a gente imaginar, a gente pensar as consequências negativas de não completar uma tarefa. Então, se tu não estudar, tu não vai passar naquela prova. Se tu não treinar, tu não vai ter aquele corpo quieto, vai continuar com o mesmo corpo para sempre. Enfim, pensar na consequência que tu teria se não realizar aquela tarefa. E se tu tá disposto a lidar com aquela consequência. Se é o que tu quer mesmo. Geralmente não, geralmente a gente cita uma tarefa pra gente alcançar o que a gente quer. Se a gente não faz, a gente tá indo contra isso. Então é um método que funciona. Mas tu tem que sentar e tu tem que pensar sobre isso. Outro método que eu uso bastante é sempre planejar o meu dia na noite anterior. Antes de dormir, eu planejo o meu dia seguinte. Eu penso como ele vai ser, eu coloco ali as prioridades em o que eu vou fazer em primeiro lugar, o que eu vou deixar pra depois, porque uma das causas da procrastinação é tu tá meio perdido no teu dia, tu acordar e tu não saber o que tu fazer, por onde que tu vai começar, sabe? Tu acorda e me decidir na hora, o que eu vou fazer agora? Por onde que eu começo? Não sei o que. Tu tendo uma estrutura mais ou menos feita já te ajuda. Tu acorda, eu sei que eu tenho que fazer isso. E eu coloco essa prioridade, né, das tarefas quando eu acordo, baseado em outro método, que é fazer a tarefa mais difícil primeiro. Porque aí tu pega a tarefa mais desafiadora, ele que tem maior chance de tu procrastinar, e tu acorda e tu tenta fazer. E aí tu usa o método de quebrar em pequenas partes, se for possível, entendeu? Mas tu faz ela primeiro que tudo, porque depois que passa ela, o resto fica mais fácil, o resto fica mais tranquilo. Então, digamos que tu tenha muita dificuldade em estudar. Tu odeia estudar, ou tu odeia ler livro. Nossa, tu odeia ler livro. Tu acorda ali, faz um cafezinho, vou ler livro. Quer ler 10 páginas por dia, 20 páginas por dia. Vou ler de 5 em 5. Beleza, vou fazer 4 sessões de 5 ali, né? Se tu quer ler 20. Vou fazer 4 sessões de 5. Leio 5 páginas ali, tomo uma água, não sei, vou no banheiro, leio mais 5. Isso é um exemplo, tá, gente? Se tu quer, por exemplo, treinar já é meio que dividir em séries, só que tu pode, não sei, dividir teu treino no meio, talvez. Pode treinar peito, depois descansar um pouco, treinar tríceps, não sei, aí tu faz o que tu achar melhor.
tua sessão de estudos também, tu pode fazer o método Pomodoro, pode estudar 20 minutos, descansar 5, descansar 10, pode estudar 10 minutos, se tiver bastante problema para estudar, estuda 10 minutos e dá uma descansada em 5. E aí, uma coisa que eu faço bastante, assim, eu estudo 25 minutos, né? Que é o Pomodoro tradicional. 25 minutos eu estudo, depois eu abro ali um joguinho, ali online e jogo. Por uns 5 minutos, ou 10. Às vezes é 10 quando eu tenho tempo. Eu jogo ali um minezinho por 10. Já aproveito, gravo a tela pra criar as gameplays pro fundo aqui do canal e depois eu volto a estudar. Isso é algo que funciona pra mim. Mas daí tu vai ter que encaixar algo na tua rotina. O importante é tu entender que existe uma cultura muito grande que mantém esse ciclo de estresse e procrastinação vivo. E isso faz mal pra todo mundo. Isso faz mal pra todos nós. E a gente não pode continuar com isso. Então, procura melhorar isso aí, leva a tua vida a sério, anota, escreve, faz o que for possível, mas sempre entende que a procrastinação é realmente um problema. E tu tem que curar isso dentro de ti, de dentro pra fora. Não existe nada fora que vai melhorar. Não existe vídeo que vai melhorar. Pode te ajudar, mas vai ter que partir de ti. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir e tamo junto.